Milionário demitiu sua babá negra, mas uma descoberta surpreendente revelou um segredo incrível. Ricardo sempre se viu como um homem de sucesso. Com seu carro importado e a casa luxuosa no elegante bairro dos Jardins, em São Paulo, sua fortuna era motivo de orgulho. Mas era Dona Nice quem realmente era a alma daquela casa. Uma mulher de pele negra, com risos contagiosos e lenços coloridos na cabeça. Ela não apenas cuidava das crianças com carinho, mas também as ensinava sobre sua cultura afro-brasileira, transmitindo valores e histórias ancestrais que moldavam o caráter dos pequenos. Para eles, Dona Nice era como uma avó, alguém que oferecia amor incondicional e sabedoria. Mas tudo mudou em uma manhã cinzenta, quando o telefone de Ricardo anunciou uma crise financeira. Ele, tomado pela frustração e pelo pânico, tomou uma decisão dramática. Com um ar de superioridade, demitiu Dona Nice. A ideia de substituí-la por alguém que apenas limpasse a casa parecia a solução perfeita para reduzir gastos. Naquele momento, ele não percebeu que sua ação destruiria o equilíbrio emocional de toda a família. Os olhos de Dona Nice, geralmente iluminados de amor, agora se encheram de lágrimas. Ela olhou para as crianças, que a encaravam com um misto de incompreensão e traição. As risadinhas de antes foram substituídas por silêncios angustiantes e olhares desolados. Até mesmo Laura, a esposa de Ricardo, começou a questionar os valores em que sustentavam sua família. O que estamos nos tornando, Ricardo? Ela murmurou, a confiança balançando como uma folha de outono. Enquanto a casa de Ricardo se enchia de tensão, Dona Nice decidiu que não iria se calar. Ela se uniu à comunidade local, onde sua presença sempre foi uma âncora de força. Com histórias ricas e ensinamentos profundos, Dona Nice se transformou na voz dos oprimidos, lutando contra a injustiça social e organizando eventos que discutiam as desigualdades que muitos preferiam ignorar. A cada palavra dela, um novo despertar acontecia naquelas almas que ansiavam por mudança. Na casa dos Gardini, o desconforto crescia. As crianças começaram a se isolar em seus quartos, enquanto Laura mudava seu olhar sobre tudo. Cada dia que se passava sem Dona Nice era como uma sombra pairando sobre a família, criando muros invisíveis entre eles. A sensação de abandono reverberava no coração dos pequenos. Então, como num golpe do destino, veio à tona um escândalo de corrupção envolvendo a fortuna de Ricardo. O mundo dele desabou, e o desespero tomou conta. Em meio a essa tempestade, um pensamento surgiu: Dona Nice pode me ajudar. Com o coração apertado, ele decidiu procurá-la, sem saber que o reencontro mudaria sua vida para sempre. Durante um evento comunitário, Ricardo encontrou Dona Nice, radiante e imponente. Seu olhar penetrante parecia captar todas as dores e esperanças. Foi ali, naquele cenário vibrante, que ela revelou um segredo que poderia mudar tudo. Dona Nice era filha de uma amiga de sua falecida mãe. Uma mulher que sempre acreditou nas raízes e no valor da ancestralidade. O impacto da revelação foi como um raio, iluminando o caminho escuro que ele havia trilhado até então. Dona Nice, por que você nunca me contou? Ricardo balbuciou, angustiado. Nesse momento, ele percebeu que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nas relações que cultivamos e nos legados que deixamos. Agora, ele não sabia como se redimir. Como posso devolver o amor que perdi? A incerteza pairava no ar, e as crianças, com olhares cheios de expectativa, começaram a se perguntar: o que vai acontecer agora? Será que tudo pode voltar a ser como antes? A história apenas começava a se desenrolar, e a dúvida ecoava: será que Ricardo conseguirá reconquistar o que realmente importa? O ar estava carregado de tensão naquela reunião comunitária. O evento, que antes era um espaço de celebração, agora pulsava com a força da mudança. Ricardo olhava para Dona Nice, cada vez mais consciente de que ela poderia ser a chave para sua redenção. As palavras que ele queria dizer pareciam um peso no peito, e ele lutou para encontrar a coragem que tanto lhe faltou no passado. Dona Nice, ele começou hesitante, mas Dona Nice ergueu a mão de forma gentil, interrompendo. Seu olhar era firme, mas transbordava de compaixão. Ela percebia o conflito interno de Ricardo, a luta de um homem que tentava se encontrar após o precipício que havia se jogado. Ricardo, todos nós cometemos erros. O que importa é o que fazemos a partir daqui, ela respondeu. Suas palavras caíram como gotas de chuva em um solo sedento, trazendo um frescor inesperado. O eco de sua voz ressoava profundamente, revelando um desejo de compreensão que ia além do próprio machucado. As crianças estavam ali, também. Elas se aglomeravam em um canto da sala, esperando que as coisas melhorassem.
Laura, por sua vez, observava tudo de braços cruzados, uma mistura de desconfiança e esperança em seus olhos. O silêncio pairou por um momento enquanto todos respiravam a cena. Eu quero aprender, Dona Nice. Ricardo finalmente se lançou, desgastado pelas emoções que o cercavam. Quero entender mais sobre a sua cultura, sobre tudo que você trouxe para nossas vidas, para as vidas das crianças. Como posso fazer isso? Ele gesticulou em direção aos filhos, que observavam com olhos grandes, como se tivessem encontrado uma luz no fim do túnel. O semblante de Dona Nice suavizou-se, como a luz do sol após uma tempestade abrupta. O primeiro passo é reconhecer sua história, Ricardo. Precisamos construir juntos, não apenas para você, mas para todas as gerações que virão, ela disse com um sorriso reconfortante. Com a casa em ruínas, Ricardo agora também se via como parte daquela nova narrativa. No dia seguinte, ele começou a tomar atitudes concretas. Se antes pensava somente em economizar, agora queria investir tempo e paixão. Ele buscou Dona Nice para que ela o guiasse. As aulas que Dona Nice começou a dar para os filhos de Ricardo eram verdadeiros banquetes culturais. Histórias sobre suas raízes, danças que narravam a verdadeira essência do Brasil, e momentos que quebravam os muros do silêncio construídos ao longo do tempo. Ela trouxe uma luz nova, uma alegria revigorante que parecia faltar na casa dos Gardini. Mas o desafio não parava por aí. Havia muros mais altos a serem derrubados, e, à medida que a conexão entre Ricardo e Dona Nice crescia, Laura começou a questionar seu próprio papel na história. Ela se viu em um conflito entre o que havia defendido e a nova perspectiva que Dona Nice trazia. Você realmente acha que pode mudar, Ricardo? Laura questionou uma noite, com um tom mais esperançoso do que acusador. A sociedade é cheia de desafios e preconceitos, e você, como homem branco, já se beneficiou de tudo isso. As palavras dela ficaram flutuando, e ele percebeu que precisaria de muito mais do que uma palestra sobre resiliência e cultura para criar um verdadeiro legado. Enquanto a casa novamente pulsava com risos e histórias, uma nova pergunta se formava na mente de Ricardo. Afinal, ele conseguiria impactar o mundo de fora, onde preconceitos ainda floresciam? A resposta ainda pairava no ar, como um eco distante, em busca de um sentido. As crianças, vendo tudo acontecer, começaram a compartilhar suas experiências com amigos da escola. A cada diálogo, uma nova faísca de esperança se acendia. Poderiam eles fazer parte de uma mudança maior? E, assim, enquanto a família se envolvia cada vez mais, a sociedade os observava de longe, questionando o que seriam capazes de fazer quando os muros começassem a desmoronar. A luta estava longe de terminar e os desafios só estavam começando. Quando Ricardo recebeu uma mensagem inesperada de um influente amigo de negócios, ele não sabia que sua vida tomaria outro rumo. Vamos almoçar. Preciso falar sobre um projeto impactante. O que ele não fazia ideia era que aquilo poderia ser o começo de outra história, uma que testaria novamente seus valores e prioridades. Ele se perguntou: estou realmente preparado para o que está por vir? Ricardo chegou ao restaurante com o coração acelerado. Enquanto seu olhar deslizava pelas mesas elegantes, ele se questionava sobre o que seu amigo poderia querer dizer. Faria parte desse projeto que poderia mudar vidas? Ao sentar-se, foi recebido com um sorriso confiante. Ricardo, que bom te ver, disse Felipe, batendo palmas como se tivesse uma grande novidade. Já ouviu falar da nova iniciativa de responsabilidade social da empresa? Estou envolvido de corpo e alma. A verdade é que precisamos de alguém com a sua visão para ajudar a expandir isso. A ideia de se envolver em algo grandioso começou a acender uma chama dentro dele. Mas, com um nó na garganta, Ricardo lembrou-se de Dona Nice, de suas aulas com as crianças e de tudo que ele havia aprendido. Felipe, isso é empolgante, mas o que exatamente você tem em mente? Felipe tomou um gole de água antes de explicar. Estamos pensando em apoiar comunidades de minorias, oferecendo treinamento e bolsas de estudo. Queremos criar oportunidades sustentáveis. Mas eu preciso de alguém que entenda as nuances. Alguém que não tenha medo de encarar o tabu. A expressão de Ricardo se fechou. Ele hesitava. Como se poderia unir suas responsabilidades com o investimento em causa social sem se perder em sua própria história? Sentiu o peso do olhar de Laura, a desconfiança que ela alimentava nos últimos dias. Ele queria fazer parte dessa mudança, mas será que poderia fazê-lo com integridade? Isso parece uma oportunidade incrível, Felipe, mas eu preciso de tempo para pensar. Quais são as nossas diretrizes? Como garantiremos que as comunidades se sintam verdadeiramente representadas?
Felipe sorriu, admirando o questionamento, mas a insegurança de Ricardo não desaparecia. Sabia que o caminho não seria fácil, que teria que enfrentar a resistência não apenas da sociedade, mas também de sua própria família. Os dois homens conversaram por horas. Cada palavra que saía da boca de Felipe o empurrava mais para um universo que ele mal conhecia. E enquanto as ideias fluíam, sua mente se enchia de imagens de criança sonhando e sorrindo com o futuro. Não deveria ser isso o que lhe movia? No entanto, ao chegar em casa, o peso da dúvida o acompanhou. Laura estava na cozinha, ajudando as crianças a fazerem um lanche. O cheiro de bolo no forno preenchia o ambiente, mas o calor do lar não conseguia abafar a tempestade que se formava dentro dele. Como foi o almoço? Laura perguntou, não disfarçando a curiosidade. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Felipe está trabalhando em um projeto social, quer que eu participe. Laura o olhou fixamente. Você tem certeza de que está pronto para isso, Ricardo? Não é só sobre ter ideias. É sobre atuar, mudar e se colocar em risco. Eu sei, mas... Ele começou, as palavras escapando como um sopro. Eu não quero ser apenas um homem que ficou na sua zona de conforto. Preciso fazer parte dessa transformação. A tensão no ar era palpável. Laura envolveu os braços ao redor deles, fazendo com que as crianças se aproximassem. Nós somos parte de uma luta maior agora. Mas, de verdade, você está preparado para o que isso pode significar? Para quem você pode ter que enfrentar? Ricardo sentiu um arrepio na espinha. As veias pulsavam com um misto de medos e esperanças. Cada palavra de Laura era um desafio. Ele fechou os olhos e respirou fundo. As palavras de Dona Nice voltaram à mente de forma clara, reconhecer sua história. Quando ele finalmente abriu os olhos, uma decisão ardia dentro dele. Sim, eu vou. Vou dar esse passo. E farei isso com você e as crianças ao meu lado. Mas, no fundo do coração, uma nova pergunta começou a pairar. Estaria ele preparado para enfrentar aqueles que, em sua maioria, apenas o viam pela cor da pele? Enquanto o bolo assava, a resposta se tornava cada vez mais importante. Somente o tempo diria. E assim que a noite avançava, a mensagem de Felipe ecoava em sua mente. Precisamos de alguém que é mais do que apenas um nome na lista. Precisamos de alguém que se importe. Ricardo se perguntava. Ele notaria as verdades escondidas sob essa camada de compromisso? As luzes se apagaram, mas a batalha apenas começava. E novos desafios estavam prestes a se desenrolar. O que o aguardava na próxima caminhada? O dia seguinte amanheceu nublado. Ricardo acordou com a sensação de que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Laura ainda dormia ao seu lado, mas ele decidiu levantar mais cedo. Com um café na mão, sentou-se na varanda e observou a cidade acordando lentamente. O céu cinza refletia o turbilhão de emoções que bombardeava sua mente. A dúvida persistia. Será que ele realmente faria a diferença? As perguntas o acompanhavam como uma sombra. Ele se lembrou das crianças de Dona Nice, seus sorrisos e sonhos. Era por elas que ele queria lutar, mas a realidade era dura. Como um homem negro poderia se tornar a voz de comunidades que enfrentavam tantas desigualdades, sem receio de represálias? Depois de um tempo contemplando o vazio, decidiu ir até a escola onde Dona Nice lecionava. Ao chegar, o ambiente parecia familiar e acolhedor. As crianças corriam pelo pátio, suas risadas cortando o silêncio da manhã. Ele avistou algumas delas, e num impulso, decidiu se juntar a elas. Olha, o tio Ricardo! Gritou uma menina, seus olhos brilhando de alegria. Ele sorriu, razoavelmente animado, e logo outras crianças se juntaram a ele. As interações eram leves, mas Ricardo sabia que ali estava o seu propósito, a razão pela qual ele não podia recuar. Elas precisavam de proteção, de oportunidades, e ele estava determinado a ser a ponte para um futuro melhor. Ao término do recreio, enquanto as crianças se acomodavam de volta em sala de aula, Ricardo encontrou Dona Nice saindo do prédio. O olhar dela era de surpresa e felicidade ao vê-lo. Ricardo, que bom te ver por aqui. O que trouxe você de volta? Ele hesitou por um instante, contando os pontos do que era seu desejo de engajar-se em algo que realmente importava. Eu quero fazer algo mais por nossas crianças, Dona Nice. Eu quero lutar por elas, dar a chance de um futuro lindo. Felipe me convidou para um projeto social, e eu acho que posso ajudar. Dona Nice sorriu, mas a expressão dela se transformou rapidamente em uma preocupação profunda. Meu querido, você sabe que não será fácil.
Você deve estar preparado para ouvir e ver coisas que podem pesar na sua alma. É um trabalho de amor, mas também de coração partido. As palavras dela ressoaram forte. Ricardo não tinha certeza se estava pronto para tudo isso. Mas ao mesmo tempo, sua determinação crescia. Olhos de admiradores, sorrisos de esperança e uma certa expectativa o cercavam. Ao se afastar, encontrou um grupo de mães conversando ao lado da escola. Elas o notaram e o cumprimentaram calorosamente. Oi, Ricardo. Sabemos que você está se envolvendo em coisas importantes e precisamos de alguém como você. Nossa comunidade precisa de vozes que entendam nossas lutas. Uma delas disse, o olhar cheio de esperança. Era um pequeno reconhecimento, mas que acendeu uma chama dentro dele. Enquanto Ricardo caminhava de volta para casa, um misto de ansiedade e esperança o acompanhavam. Como seria estar no centro da mudança? Ele sabia que as respostas não vinham fáceis. Ao entrar, Laura levantou os olhos do celular, preocupada. Você está diferente. O que houve? Ele a encarou, as palavras na ponta da língua. Estou decidido, Laura. Vou fazer isso. Estou pronto para enfrentar o que vem pela frente. A confirmação fez seu coração acelerar. O desafio de se tornar um agente de mudança estava à sua porta. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Ricardo e Laura se sentaram no sofá, a conversa continuava tensa. E se você não for aceito? E se você falar a verdade, mas ninguém quiser ouvir? Ele respirou fundo. Mas e se eu fizer a diferença? E se algo incrível acontecer? Não posso desistir antes mesmo de tentar. Laura sentiu, mas a preocupação ainda estava lá. Um leve toque de insegurança pairava entre eles, mas o compromisso de Ricardo era claro. Assim, ele fez uma promessa. A partir daquele dia, nada o impediria de seguir em frente. Somente o tempo diria até onde essa jornada o levaria. Ele não sabia, mas uma reviravolta estava prestes a acontecer. Algo inesperado que poderia mudar tudo. O que estaria reservado para ele? As possibilidades o cercavam, mas as respostas podiam ser tanto sua salvação quanto sua condenação. Quando a luz do dia seguinte surgiu, Ricardo já estava de pé. A determinação pulsava nas veias, empurrando-o para a ação. Na cabeça, ideias fervilhavam e ele não conseguia se conter. A comunidade precisava de alguém que lutasse por elas, e ele sentia que essa pessoa poderia ser ele. Com um café na mão e a mente agitada, decidiu que o primeiro passo seria se reunir com Felipe. Ao encontrar o amigo no parque, a energia ao redor deles parecia vibrar. Felipe estava no meio de uma conversa com um grupo de jovens, e ao perceber a presença de Ricardo, sorriu largo e o chamou. Ei, Ricardo! Vem cá! Precisamos de você! Os jovens estavam animados, fazendo planos para uma apresentação que buscava expor as lutas e as conquistas da comunidade. Ricardo se juntou ao círculo e logo se viu contagiado pela paixão deles. Era como se a força deles o envolvesse, e ele começou a ver o quanto a sua voz poderia ser poderosa. Era um momento de conexão rara, e ele se sentiu vivo. Estamos pensando em como fazer um evento que mostre o talento e a força da nossa gente. O que você acha de ser um dos palestrantes? Sua experiência pode inspirar muitos, disse Felipe. A proposta fez o coração de Ricardo disparar. As dúvidas que o assombravam foram enterradas sob o peso da esperança. Ele aceitou de imediato, sentindo-se mais firme a cada palavra que trocava com os jovens. Enquanto discutiam as ideias, ele percebeu que a conversa não era apenas sobre um evento, mas sobre algo muito maior. Era uma chance de incendiar mudanças, de unificar a comunidade e dar voz a quem não a tinha. Quando ele deixou o encontro, a luz do dia parecia mais brilhante, e um sorriso involuntário tomava conta de seu rosto. Quando chegou em casa, Laura estava na cozinha, preparando algo. O cheiro invade o ar, trazendo um alívio imediato. Olha quem chegou todo feliz. O que aconteceu? A curiosidade dela era palpável. Ricardo se aproximou, e ao contar sobre a reunião, dela exalou uma mistura de alegria e preocupação. Esse é um passo incrível, mas cuidado, amor. Você sabe que as mudanças trazem reações nem sempre boas. Tem que estar preparado. A frase dela ecoou em sua mente, mas não conseguiu deixar de se sentir otimista. Eu vou fazer a diferença, Laura. Isso é apenas o começo. As noites seguintes eram dedicadas ao planejamento do evento. Ricardo se reuniu com Felipe e os jovens quase todos os dias, discutindo questões sobre violência, falta de oportunidades e os sonhos que muitas vezes eram deixados de lado.
Ele ouvia atentamente as histórias deles, histórias que o tocavam profundamente. A cada nova história, a chama dentro dele se acendia um pouco mais. A dor de alguns jovens e a força de suas vozes ressoavam nele. Ele percebeu que não era apenas um soldado na luta, ele era um comandante, um líder que tinha capacidade de galvanizar pessoas. Mas, no meio dessa empolgação, um desafio inesperado surgiu. Uma notícia alarmante começou a rondar o grupo. Havia um boato de que a diretoria da escola queria cancelar o evento, alegando que poderia causar inconveniência. Um balde de água fria instantâneo na euforia deles. Ricardo sentiu seu coração parar por um instante. Como podemos ser parados agora? Pensou. Decidido a não deixá-los abater, convocou uma reunião de emergência. Ele sabia que precisava da força da comunidade para resistir. E, enquanto todos se reuniam, a tensão era palpável, mas a esperança pulsava intensamente. Ricardo olhou para os rostos determinados ao seu redor, sem hesitar, declarou: "Não vamos deixar que os outros nos digam o que é certo ou errado. Lutaremos juntos." E assim, cheios de fervor, eles decidiram lutar. Enquanto planejavam a próxima ação, uma pergunta fervilhava nas mentes de todos: o que realmente aconteceria se eles enfrentassem essa resistência? A voz da comunidade poderia finalmente ser ouvida, ou seria silenciada novamente? A verdade os aguardava, e a linha entre vitória e derrota nunca pareceu tão tênue. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções. A ideia de fazer o evento prosperar se fundia com a ansiedade de não saber se a diretoria realmente cederia. Ricardo se sentia como um capitão de barco prestes a navegar em águas tempestuosas, mas ele estava determinado a chegar ao destino. Durante uma das reuniões, Felipe bateu os punhos na mesa. "Precisamos nos unir mais. Vamos coletar assinaturas. Mostrar que não estamos sozinhos nessa." Os jovens se animaram com a proposta. As vozes se misturavam em um coro de ideias e fervor. Ricardo olhou ao redor e viu o brilho no olhar de cada um deles. Era combustível para sua luta. Eles saíram do encontro com as planilhas em mãos, prontos para ir às ruas, conversar com vizinhos e amigos, e mostrar que a comunidade estava mais viva do que nunca. Os dias seguintes foram de muito movimento. As ruas ganharam vida com várias pessoas se unindo em torno da causa. A cada assinatura, uma nova esperança. "Isso mostra que não estamos sozinhos", disse uma garota, emocionada. "É como se a cidade inteira estivesse conosco." Naquela tarde, enquanto caminhava pelo bairro, Ricardo se deparou com um grupo de pessoas sentadas na calçada. Ele parou e se apresentou, explicando a iniciativa. "Estamos organizando um evento para mostrar que nossa comunidade importa. Precisamos da sua força." As reações foram diversas. Muitos apoiaram entusiasticamente, mas outros eram céticos. Um homem mais velho, de braços cruzados, disse: "Isso é bom, mas na hora de agir, as promessas se apagam, meu amigo. O que você realmente pode fazer para mudar as coisas?" Ricardo sentiu seu coração apertar. Era uma pergunta muito válida. "Eu entendo suas dúvidas, mas é agora ou nunca. Se não fizermos algo, quem fará?" O homem olhou para ele, pensativo. Havia um reconhecimento ali, algo que fez com que Ricardo sentisse que havia tocado em algum ponto profundo. Quando chegou em casa, Laura estava esperando. O sorriso dela, mesmo cansado, era como um raio de sol após um dia nublado. "E aí? Como foi hoje?" perguntou. Ricardo respirou fundo e iniciou um desabafo, revelando as incertezas que ainda o cercavam. "Laura, tenho medo de que tudo isso acabe em nada. E se a diretoria continuar a nos ignorar?" Ela deu um passo à frente e segurou suas mãos. "Amor, lembre-se do que você sempre me diz. Não importa quantas vezes você caia, mas sim quantas se levanta. Estar ao seu lado é a maior luta que eu já vi." Ricardo sentiu a energia dela entrar nele. Precisava disto. Esse foi o momento de realizarem que a luta era de todos. "Vamos fazer algo que eles não poderão ignorar." Seus olhos brilharam. Laura confirmou com uma afirmação silenciosa. Chegou o dia da reunião com a diretoria. No auditório, um ar pesado e cheio de sussurros. Ricardo se deparou com rostos conhecidos e novos, todos ali por um propósito. Antes de entrar, ele respirou fundo e olhou para os jovens ao seu redor. A adrenalina percorria seu corpo. Quando eles foram chamados, Ricardo tomou a frente. Não era só ele. Era a comunidade, as vozes que ele havia ouvido e que ressoavam dentro dele.
Com cada palavra, encontrou a paixão da luta, a coragem de reivindicar seus direitos. Porém, no meio do discurso, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu abruptamente e um membro da diretoria entrou com uma expressão séria. Ele tinha em mãos documentos que mudariam tudo. Precisamos conversar sobre o evento e algumas questões que foram levantadas. O silêncio caiu como um manto pesado. O coração de Ricardo disparou. O que seria aquilo? O que mais estava em jogo? Não apenas a realização do evento, mas o que a diretoria estava escondendo poderia mudar a trajetória de todos ali. E foi nesse exato momento que a incerteza se transformou em um dilema inevitável. O que eles não queriam que a comunidade soubesse? A tensão no auditório era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Todos os olhares se voltaram para o membro da diretoria, que se aproximou do palco com passos firmes, os documentos firmemente segurados em sua mão. Uma pergunta ecoava na mente de Ricardo. O que estaria escrito ali que poderia impactar tanto a reunião? O homem, de expressão grave, começou a falar. Durante a nossa análise, percebemos que há preocupações legítimas sobre a inclusão da comunidade nas nossas decisões. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia, que estava atenta e inquieta. Porém, além disso, há um problema que não pode ser ignorado. Ricardo sentia seu coração acelerar. Ele lembrou-se das expressões de esperança que viu nos rostos dos jovens que se uniram a ele na luta. Agora, todos estavam à espera de um novo rumo. O silêncio se arrastava, e uma onda de insegurança tomou conta dele. Recentemente, descobrimos que o orçamento para o evento, que inicialmente foi liberado, foi drasticamente cortado. Além disso, a diretoria considerou a possibilidade de cancelar o evento por completo. As palavras dele pareciam um golpe, tão forte que uma onda de murmúrios percorreu o auditório. Mas não se desesperem, continuou o homem, tentando trazer um pouco de calma. Estamos aqui para ouvir vocês, e essa conversa pode ser nossa oportunidade de reverter essa situação. Ricardo deu um passo à frente, sentindo a necessidade de expressar o que todos pensavam. Escute, precisamos realmente de voz na tomada de decisões. Temos ideias, temos comunidade, temos paixão. Não podemos deixar que interesses externos decidam nosso futuro. Este evento é vital. Os jovens, motivados pela sua fala, começaram a apoiar uns aos outros, seus sussurros e gestos encorajando Ricardo. Felipe, ao lado dele, levantou a mão e disse: já temos centenas de assinaturas. Se não acreditarem em nós, aí está a prova de que a comunidade quer e precisa desse evento. E assim, a energia começou a mudar. Aqueles rostos de incerteza começaram a se iluminar, uma chama de esperança reacendida. O membro da diretoria parecia ouvir, sua expressão suavizando, se permitindo sentir a determinação e a unidade que se formava na sala. Mas antes que a reunião pudesse tomar um rumo decisivo, o celular de uma das jovens vibrou, chamando sua atenção. Ela leu a mensagem e a cor de seu rosto mudou rapidamente. Ricardo, é a Laura. Ela disse que recebeu informações sobre algo importante, algo sobre a diretoria. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O que Laura poderia saber que mudaria tudo novamente? Ele não tinha dúvidas de que era algo sério, e sua preocupação crescia a cada segundo. Sem hesitar, ele se virou para o membro da diretoria. Precisamos de uma pausa. É urgente. A sala, antes cheia de tensões e segredos, agora estava repleta de curiosidade e expectativa. O que Laura descobriria? O que mais estava oculto nas sombras da diretoria? A luta deles estava apenas começando, e Ricardo sentia que o verdadeiro embate ainda estava por vir. Antigos aliados poderiam se tornar adversários, e os mistérios poderiam revelar verdades inimagináveis. O que Laura tinha a dizer poderia não só virar a mesa, mas também mudar o destino daquela comunidade. E, com isso em mente, Ricardo se preparou para enfrentar o que quer que fosse. Ricardo sentiu um frio na barriga enquanto todos os olhares estavam fixos nele. Era como se o tempo houvesse parado, e o silêncio se tornará uma força palpável dentro do auditório. Em meio a tudo isso, a jovem que tinha lido a mensagem de Laura parecia mais nervosa do que nunca. Com a voz trêmula, ela balbuciou: vocês não vão acreditar no que Laura descobriu. O membro da diretoria fez um gesto curioso, pedindo que ela continuasse. Ricardo se lembrou do quanto esse encontro podia ser decisivo, e a adrenalina pulsava em suas veias. Ele precisava que todos entendessem a importância daquele momento. Vamos ouvir. Pode ser a chave do que estamos lutando aqui, disse ele, priorizando a unidade em vez do medo.
A jovem respirou fundo e começou a falar, suas palavras flutuando na sala tensa. Laura descobriu que há um financiamento secreto que a diretoria está recebendo de empresas privadas. Dinheiro que não está sendo divulgado e que poderia mudar tudo para nossa comunidade. Um murmúrio percorria a plateia, crescia como as ondas do mar, misturando surpresa e incredulidade. Ricardo não conseguia acreditar na profundidade da revelação. A diretoria, que parecia tão distante e intransigente, poderia estar escondendo algo que poderia reverter toda a situação. Mas por que eles esconderiam isso? Perguntou um dos jovens, sua voz embargada. A dúvida pairava no ar como uma nuvem sombria, e as reações variavam entre ânimo e desconfiança. Laura encontrou documentos que mostram os contratos. Eles estão usando nosso evento como uma fachada para garantir esse financiamento, e não têm a menor intenção de nos envolver, a jovem explicou, visivelmente nervosa, mas determinada. Podemos fazer isso contar a nosso favor. Se a gente mostrar a verdade, a comunidade pode assumir as rédeas. Ricardo olhou para os rostos ao seu redor. A esperança estava se alimentando da indignação. Era agora ou nunca. Precisamos agir. Essa informação pode ser o que precisamos para exigir respeito. Precisamos de uma coletiva de imprensa e mobilizar a comunidade, propôs com firmeza. Felipe, ainda agitado, se posicionou ao lado de Ricardo. Se a gente juntar nossas vozes, se essa informação se espalhar, pode ser uma pressão enorme sobre eles. Não podemos ter medo. Uma onda de coragem tomou conta do grupo. A sala começou a pulsar com uma energia vibrante, sonhos e metas se unindo em um só propósito. As palavras de Ricardo e Felipe ecoavam no auditório, transformando a tensão em determinação. Porém, no fundo do seu coração, Ricardo sabia que havia ainda uma atmosfera de incerteza. A revelação era poderosa, mas a reação da diretoria poderia ser mais feroz do que imaginavam. Não havia garantias de que eles não tentariam silenciar a verdade. Quando a reunião finalmente recomeçou, todos esperavam que a diretoria fosse direta. Ricardo deu um passo adiante novamente, com uma ousadia renovada, se dirigiu ao membro da diretoria. O que temos em mãos pode mudar tudo. Se vocês realmente estão dispostos a ouvir a comunidade, agora é o momento. A tensão voltou a crescer enquanto os olhares se cruzavam. O membro da diretoria, que parecia calculador, talvez estivesse preparando uma resposta, mas dúvidas começaram a passar por seu rosto. Ricardo sentiu a necessidade de pressionar. O inesperado aconteceu quando o celular da jovem que trouxe a mensagem vibrou novamente, e ela virou-se para Ricardo, seu olhar preocupado. Ela mandou uma mensagem agora, algo mais. O coração de Ricardo disparou. O que mais Laura poderia ter descoberto? Aquela reunião poderia não apenas reescrever o futuro da comunidade, mas também levar a uma verdade ainda mais chocante. A incerteza da resposta da diretoria se misturava a uma nova ansiedade. O que Laura tinha a dizer poderia ser a chave da luta que definia tudo. E agora, a pergunta pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar as consequências? Um silêncio denso tomou conta do auditório enquanto a jovem lia a mensagem que acabará de receber. O face dela se transformou, uma mistura de alívio e preocupação. Ricardo a observava, sua mente fervilhando com possíveis interpretações para aquelas palavras. Ele queria prometer a si mesmo que aquilo não poderia ser nada pior do que já haviam enfrentado. Ela disse que há mais documentos. A jovem começou a falar, a voz falhando na expectativa. Contratos não apenas com empresas, mas também com pessoas influentes. E um deles é um membro da nossa comunidade. O murmúrio começou novamente, mais intenso desta vez. Ricardo sentiu seu coração afundar. O que isso significava? Uma traição? Uma manipulação que ia além do que imaginavam? Ele não tinha certeza se queria saber. Precisamos ver isso, afirmou Ricardo, empolgado. Se esse membro está envolvido, precisamos saber como isso se conecta com o que está acontecendo aqui. Felipe se aproximou, uma expressão grave no rosto. Isso pode ser perigoso. E se essa pessoa for próxima de alguém da diretoria? Não sabemos até onde isso pode ir. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ricardo refletiu, bafejando a possibilidade de um amigo estar envolvido em jogadas mafiosas. Mas, segurar a verdade em suas mãos parecia mais poderoso do que o medo de seu conteúdo. Olha, eu entendo o receio de vocês. Mas se não formos atrás disso, iremos ficar nas sombras, e essa situação só vai piorar. Devemos unir forças e correr contra o tempo, disse ele, buscando encorajar o grupo.
O choque e a revolta rapidamente deixaram espaço para uma chama de esperança. Eles estavam prestes a desistir de abrir os olhos para a realidade. Ricardo sabia que a verdade podia ser amarga, mas era essencial. Vamos nos encontrar com Laura. Precisamos de toda a informação que pudermos reunir. Não podemos nos deixar intimidar. O grupo trocou olhares, e vários assentiram devagar. A determinação se instalava, mesmo que a incerteza ainda estivesse presente nos rostos. E se de fato esses documentos forem verdadeiros? O que fazer depois? Perguntou uma garota com olhos brilhantes. É difícil imaginar como processar tudo isso. Ricardo respirou fundo. O primeiro passo é descobrir a verdade e expor. A voz da comunidade precisa ser ouvida, e nós somos aqueles que podem fazer isso acontecer. Não se tratam apenas de documentos, mas do futuro de todos nós. O clima carregado de expectativa estava carregado de uma nova energia, e o espírito de luta começou a fluir. Mas a apreensão se fez presente novamente quando eles começaram a ouvir passos se aproximando. O membro da diretoria, que tinha adiado a resposta, estava caminhando em direção ao grupo. O olhar dele era firme, e havia uma tensão que não podia ser ignorada. Sobre o que vocês estavam falando? Questionou ele, sua voz gelada. O grupo hesitou, mas Ricardo, agora ungido por uma coragem renovada, decidiu que não recuaria. Precisava responder. Estávamos discutindo sobre o financiamento e os contratos. A comunidade precisa saber a verdade, e estamos fazendo isso. Foi assim que ele uniu sua voz à dos outros, desafiando o homem à sua frente. As palavras ecoaram na sala como um grito de resistência. Ricardo sentia que um divisor de águas estava prestes a acontecer. Foi nesse momento que uma sombra de incerteza atravessou o semblante do membro da diretoria, como se ele estivesse avaliando qual seria seu próximo movimento. E, enquanto o silêncio se arrastava novamente, uma pergunta se formou na mente de Ricardo. Qual seria o preço que teriam que pagar pela busca da verdade? O clima no auditório estava carregado de tensão e expectativa. Ricardo, com o coração acelerado, encarou o membro da diretoria, determinado a não ceder. A resposta que ele esperava não estava apenas nas palavras do homem à sua frente, mas nas reações que se desenrolavam ao seu redor. As esperanças e os medos da comunidade pesavam sobre os ombros daquela única conversa, e ele sentia a força da coletividade pulsar como nunca antes. Olha, vocês precisam entender que a comunidade está pronta para lutar pelo que é certo. Ricardo disse, sua voz ressoando com firmeza. Não vamos nos calar enquanto a verdade estiver sendo escondida. O membro da diretoria, por um momento, hesitou. Para ele, estavam ali pessoas que antes seguravam suas vozes e remavam contra a maré. Agora, com coragem, eles se uniam. O que você diz é sério, mas não se esqueça do risco. Falar em frente a todos sobre algo tão delicado envolve consequências. Então nos enfrente. Felipe interrompeu, o fervor ardente nos olhos. Mostre-nos a verdade que escondem. Vamos expor isso. O membro da diretoria respirou fundo, como se estivesse lutando contra uma tempestade interior. O murmúrio da plateia crescia em confiança, e as palavras de Felipe haviam acionado um efeito dominó de coragem entre os presentes. Vocês não entendem. As coisas não são simples assim, ele começou, a voz agora carregada de um tom revelador. Sim, temos contatos e financiamentos, mas tudo isso é parte de um jogo maior. O apoio vem com condições. Se interrompermos o fluxo de dinheiro, as consequências serão severas, não só para nós, mas para toda a comunidade. Ricardo percebia que o medo e ameaças estavam sendo colocados em cima da mesa, mas não iria recuar. O que seria mais severo do que viver em silêncio? Que preço teremos que pagar por nossa dignidade? Sua voz estava repleta de força e emoção, ecoando nas paredes do auditório. O clima intenso foi quebrado por um clamor de apoio entre os jovens da plateia. Nós queremos nossas histórias contadas. Queremos ser vistos e ouvidos. Não nos calem. Gritaram. As palavras gritadas eram como flechas, atingindo o coração do membro da diretoria e todos ali presentes. Finalmente, ele parecia sucumbir à pressão. Está bem, eu trarei a documentação sobre os financiamentos. Se você realmente quiser ir a fundo, é melhor que todos estejam preparados para o que virá. Essa decisão pode mudar tudo para sempre. A revelação foi como um raio de luz atravessando a escuridão. Os jovens vibraram com a possibilidade de emergir na luta, e entre muitos ânimos, Ricardo viu uma mudança no semblante do homem à sua frente. Finalmente, vamos nos unir.
O audacioso desejo de justiça ardia nos olhos dos presentes. Com uma nova clareza, o membro da diretoria virou-se para um dos assistentes, ordenando que trouxessem os documentos que estavam sendo debatidos. Naquele momento, o que parecia uma atualização de informações se transformou em um verdadeiro manifesto de esperança e luta por mudanças. Ricardo percebeu que a ação decidida da comunidade estava em movimento. Não mais relegados ao papel de espectadores na própria história, estavam prontos para reescrever o futuro. E era esse momento de coragem que começava a revelar a força que tinham guardada dentro deles. O que começou como uma simples reunião agora estava se transformando em uma verdadeira assembleia de mudança. Quando os documentos chegaram, o clima ficou tenso novamente. As folhas eram repletas de alteração e lineamentos. Ricardo, munido de um caneta e um coração pulsante, começou a ler em voz alta. Aqui, a primeira cláusula diz que a diretoria deve garantir a participação da comunidade em qualquer evento. Isso pode ser a chave que precisamos. As reações foram diversas, com alguns jovens ecoando gritos silenciosos de sim, enquanto outros se questionavam como transformar essa nova novidade em ações. Ricardo, recuperando-se da fala inicial, decidiu que avançariam com tudo. Pessoal, não podemos recuar por nada. Vamos em frente. Este é nosso momento. A energia do auditório pulava, e havia uma sensação palpável que a mudança estava prestes a acontecer. E assim, o mais imprevisível se tornou mais real. A comunidade estava despertando. Depois daquela reunião, Ricardo sentia um novo propósito. Ao lado de Laura e das crianças, enquanto caminhavam de volta para casa, seu coração estava leve. O que começamos hoje pode se tornar um legado, algo que viverá com nossos filhos. Um exemplo de força e união, comentou ele, olhando de soslaio para Laura, que sorriu. E a certeza se formava. O que antes era apenas um sonho, agora, com infinitas possibilidades, começava a ganhar forma. Eles lutariam, sim, mas pela verdade e amor que preenchiam suas vidas. Era o momento de olhares fixos na luta pela justiça, onde holofotes se voltariam não apenas para o evento, mas para a essência de uma transformação social duradoura. Ricardo já sabia que outras mudanças estavam por vir. A batalha pela dignidade e igualdade se tornaria seu novo caminho, e ele estava preparado para enfrentar os desafios que chegassem de frente. A luta não se limitava apenas às paredes do auditório, estava intrinsecamente ligada à vida cotidiana, às risadas e alegrias, e ao legado que deixariam para as futuras gerações. E assim, com a somatória de esperanças e desafios, Ricardo e a comunidade caminharam juntos rumo a um futuro que, agora, parecia mais promissor do que nunca. Agora, que tal fazer parte dessa transformação? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem também essa jornada. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. A mudança começa com você.